Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 1. O vento soprava para o leste. A roda do tempo gira, e eras vêm e vão, deixando memórias que se tornam lendas. A lenda se desvanece em mito, e até mesmo o mito é muito esquecido quando a era que o deu origem retorna. Em uma era, chamada por alguns de Terceira Era, uma era ainda por vir, uma era muito passada, um vento surgiu nas montanhas da névoa. O vento não foi o começo. Não há começos nem fins para o giro da roda do tempo. Mas foi um começo. O vento soprava para o leste, descendo das montanhas imponentes e percorrendo colinas desoladas. Ele passava pelo local conhecido como Vestuou, uma área outrora próspera com pinheiros e folhas de couro. Ali, o vento encontrava pouco mais do que arbustos rasteiros emaranhados, densos, exceto ao redor de um ou outro carvalho imponente. Estes pareciam acometidos por doenças, com a casca descascando, os galhos murchando. Em outros lugares, agulhas caíam dos pinheiros, cobrindo o chão com um manto marrom. Nenhum dos galhos esqueléticos do Vestuou produzia brotos. O vento soprava para o norte e para o leste, atravessando arbustos que estalavam e estalavam sob o tremor. Era noite, e raposas esqueléticas vasculhavam o chão apodrecido, procurando em vão por presas ou carniça. Nenhum pássaro primaveril viera chamar, e, o mais revelador, os uivos dos lobos silenciaram por toda a terra. O vento soprava da floresta e atravessava a barca do Taren. O que restava dela? A cidade tinha sido uma bela cidade, para os padrões locais. Prédios escuros, altos acima de suas fundações de pedra vermelha, uma rua de paralelepípedos, construída na foz da terra conhecida como os Dois Rios. A fumaça havia parado de subir dos prédios queimados há muito tempo, mas restava pouco da cidade para reconstruir. Cães selvagens vasculhavam os escombros em busca de carne. Eles olhavam para cima enquanto o vento passava, com os olhos famintos. O vento cruzava o rio em direção ao leste. Aglomerados de refugiados carregando tochas percorriam a longa estrada de Baerlon à Ponte Branca, apesar do adiantado da hora. Eram grupos lamentosos, com as cabeças baixas e os ombros encolhidos. Alguns ostentavam a pele acobreada de Domani, e suas roupas desgastadas exibiam as dificuldades de cruzar as montanhas com poucos suprimentos. Outros vinham de mais longe. Tarabonês com olhos assombrados sobre véus sujos. Fazendeiros e suas esposas do norte de Guealda. Todos ouviram rumores de que em Andor havia comida. Em Andor, havia esperança. Até agora, eles ainda não tinham encontrado nenhum dos dois. O vento soprava para o leste, ao longo do rio que serpenteava entre fazendas sem plantações. Pastagens sem grama. Pomares sem frutas. Vilarejos abandonados. Árvores como ossos cuja carne foi arrancada. Corvos frequentemente se aglomeravam em seus galhos, coelhos famintos e, às vezes, caças maiores vasculhavam a grama morta abaixo. Acima de tudo, as nuvens onipresentes pressionavam a terra. Às vezes, essa cobertura de nuvens tornava impossível dizer se era dia ou noite. À medida que o vento se aproximava da grandiosa cidade de Caemen, ele se voltava para o norte, afastando-se da cidade em chamas, laranja, vermelho e violeta, expelindo fumaça negra em direção às nuvens famintas acima. A guerra chegará a Andor na calada da noite. Os refugiados que se aproximavam logo descobririam que estavam marchando em direção ao perigo. Não era surpresa. O perigo estava em todas as direções. A única maneira de evitar caminhar em sua direção seria ficar parado. À medida que o vento soprava para o norte, passava por pessoas sentadas à beira das estradas, sozinhas ou em pequenos grupos, fitando-as com olhos desesperançados. Algumas jaziam famintas, olhando para aquelas nuvens estrondosas e ferventes. Outras pessoas seguiam em frente, embora não soubessem em direção a quê. A última batalha, ao norte, o que quer que isso significasse. A última batalha não era esperança. A última batalha era morte. Mas era um lugar para se estar, um lugar para ir. Na penumbra da noite, o vento atingiu um grande grupo de pessoas bem ao norte de Caemen. Este amplo campo rompia a paisagem pontilhada de florestas, mas estava coberto de tendas como fungos em um tronco em decomposição. Dezenas de milhares de soldados aguardavam ao lado de fogueiras que rapidamente desnudavam a área de madeira. O vento soprava entre eles, lançando a fumaça das fogueiras nos rostos dos soldados. As pessoas ali não demonstravam o mesmo sentimento de desesperança que os refugiados, mas havia um certo medo nelas.
Podiam ver a terra devastada. Podiam sentir as nuvens acima. Eles sabiam. O mundo estava morrendo. Os soldados encaravam as chamas, observando a madeira ser consumida. Brasa após brasa, o que antes era vivo se transformava em pó. Uma companhia de homens inspecionou armaduras que começavam a enferrujar, apesar de bem lubrificadas. Um grupo de Aiel de túnicas brancas coletou água, ex-guerreiros que se recusaram a pegarem armas novamente, apesar de terem cumprido sua pena. Um grupo de servos assustados, certos de que amanhã traria uma guerra entre a Torre Branca e o Dragão Renascido, organizou suprimentos dentro de tendas sacudidas pelo vento. Homens e mulheres sussurraram a verdade na noite. O fim chegou. O fim chegou. Todos cairão. O fim chegou. Risadas romperam o ar. Uma luz quente emanava de uma grande tenda no centro do acampamento, irrompendo pela aba da tenda e por baixo das laterais. Dentro daquela tenda, Rand al'Thor, o dragão renascido, ria, com a cabeça jogada para trás. Então, o que ela fez? Perguntou Rand quando seu riso se acalmou. Ele se serviu de uma taça de vinho tinto e depois outra para Perrin, que corou com a pergunta. Ele ficou mais forte, pensou Rand, mas de alguma forma não perdeu aquela inocência. Não completamente. Para Rand, aquilo parecia uma coisa maravilhosa. Uma maravilha, como uma pérola descoberta numa truta. Perrin era forte, mas sua força não o havia destruído. Bem, disse Perrin, você sabe como é a Maren. De alguma forma, ela consegue olhar até para o Sen como se ele fosse uma criança precisando de cuidados maternos. Encontrar Faile e eu caídos no chão como dois jovens tolos. Bem, acho que ela estava dividida entre rir de nós ou nos mandar para a cozinha lavar a louça. Separadamente, para nos manter longe de problemas. Rand sorriu, tentando imaginar. Perrin, o Perrin corpulento e sólido, tão fraco que mal conseguia andar. Era uma imagem incongruente. Rand quis presumir que o amigo estava exagerando, mas Perrin não tinha um fio de cabelo desonesto na cabeça. Estranho como um homem podia mudar tanto enquanto sua essência permanecia exatamente a mesma. De qualquer forma, disse Perrin após tomar um gole de vinho, Faile me levantou do chão e me colocou no cavalo, e nós dois saltitamos por aí parecendo importantes. Eu não fiz muita coisa. A luta foi realizada pelos outros. Eu teria tido dificuldade em levar uma xícara aos lábios. Ele parou, seus olhos dourados se distanciando. Você deveria se orgulhar deles, Rand. Sem Danil, seu pai e o pai de Mate, sem todos eles, eu não teria conseguido metade do que consegui. Não, nem um décimo. Eu acredito. Rand olhou para o vinho. Leos Therin adorava vinho. Uma parte de Rand, aquela parte distante, as memórias de um homem que ele fora, estava descontente com a safra. Poucos vinhos no mundo atual se comparavam às safras favoritas da Era das Lendas. Pelo menos não os que ele havia provado. Ele tomou um pequeno gole e colocou o vinho de lado. Minha ainda dormia em outra parte da tenda, separada por uma cortina. Eventos nos sonhos de Rand o haviam despertado. Ele ficará feliz com a chegada de Perrin para distraí-lo do que vira. Não. Ele não deixaria aquela mulher distraí-lo. Provavelmente era esse o objetivo do que ele vira. Venha comigo, disse Rand. Preciso verificar algumas coisas para amanhã. Eles saíram noite adentro. Várias donzelas o seguiram enquanto Rand caminhava em direção a Sebban Balver, cujos serviços Perrin havia emprestado a Rand. O que não era problema para Balver, que tendia a gravitar em torno daqueles que detinham o maior poder. Rand, perguntou Perrin, caminhando ao lado dele com a mão em Ma'alenir. Já lhe contei sobre tudo isso antes, o cerco dos dois rios, a luta. Por que perguntar de novo? Perguntei sobre os eventos anteriores, Perrin. Perguntei depois do que aconteceu, mas não perguntei sobre as pessoas com quem aconteceu. Ele olhou para Perrin, criando um globo de luz para eles enxergarem enquanto caminhavam na noite. Preciso me lembrar das pessoas. Não fazer isso é um erro que cometi com muita frequência no passado. O vento soprante trazia o aroma das fogueiras do acampamento próximo de Perrin e os sons dos ferreiros trabalhando em armas. Rand ouvirá as histórias. Armas forjadas com poder foram descobertas novamente. Os homens de Perrin trabalhavam horas extras, esgotando seus 2 Ashamen, para fabricar o máximo possível. Rand lhe emprestara tantos Ashamen quantos pôde, mesmo porque, assim que souberam, dezenas de donzelas se apresentaram e exigiram pontas de lança forjadas pelo poder. Faz todo sentido, Rand al'Thor, Beralna explicará. Seus ferreiros conseguem fazer 4 pontas de lança para cada espada. Ela fez uma careta ao dizer a palavra espada,
como se tivesse gosto de água do mar. Rand nunca havia provado água do mar. Leosterin, sim. Saber de fatos como esse o incomodara muito antes. Agora, ele aprenderá a aceitar essa parte dele. Você acredita no que aconteceu com a gente? Perguntou Perrin. Luz, às vezes me pergunto quando o dono de todas essas roupas chiques vai me pegar e começar a gritar, e depois me mandar para limpar os estábulos por ser convencido demais para minha coleira. A roda tece como quer, Perrin. Nós nos tornamos o que precisávamos ser. Perrin assentiu enquanto caminhavam pelo caminho entre as tendas, iluminado pelo brilho da luz acima da mão de Rand. Como é? Perguntou Perrin. Essas memórias que você adquiriu. Você já teve um sonho que, ao acordar, se lembrou com total clareza. Não um que desapareceu rapidamente, mas um que permaneceu com você o dia todo. Sim, disse Perrin, soando estranhamente reservado. Sim, posso dizer que sim. É assim mesmo, disse Rand. Eu me lembro de ser Leosterin, lembro de fazer o que ele fez, como alguém se lembra de ações em um sonho. Era eu fazendo-as, mas não necessariamente gosto delas, nem acho que as tomaria se estivesse acordado. Isso não muda o fato de que, no sonho, pareciam as ações certas. Perrin assentiu. Ele sou eu, disse Rand. E eu sou ele. Mas, ao mesmo tempo, não sou. Bem, você ainda parece você mesmo, disse Perrin, embora Rand tenha percebido uma leve hesitação na palavra parecer. Será que Perrin estava prestes a dizer cheiro em vez disso? Você não mudou tanto assim. Rand duvidava que conseguisse explicar isso a Perrin sem parecer louco. A pessoa em que ele se tornou quando vestiu o manto do dragão renascido não era simplesmente uma atuação, não era simplesmente uma máscara. Era quem ele era. Ele não havia mudado, não havia se transformado. Ele apenas havia aceitado. Isso não significava que ele tivesse todas as respostas. Apesar de 400 anos de memórias aninhadas em sua mente, ele ainda se preocupava com o que precisava fazer. Leosterin não sabia como selar o furo. Sua tentativa o levará ao desastre. A mácula, a ruptura, tudo por uma prisão imperfeita com selos que agora estavam frágeis. Uma resposta continuava vindo à mente de Rand. Uma resposta perigosa. Uma que Leosterin não havia considerado. E se a resposta não fosse selar o tenebroso novamente? E se a resposta final, fosse outra? Algo mais permanente? Sim, Rand pensou consigo mesmo pela 100ª vez. Mas será possível? Chegaram à tenda onde os funcionários trabalhavam, as donzelas se espalhando atrás deles, Rand e Perrin entrando. Os funcionários estavam acordados até tarde, é claro, e não pareceram surpresos ao ver Rand entrar. Meu senhor dragão, disse Balver, curvando-se rigidamente de onde estava, ao lado de uma mesa com mapas e pilhas de papel. O homenzinho ressecado organizava seus papéis nervosamente, com o cotovelo nodoso saindo de um buraco em seu casaco marrom enorme. Relatório, disse Rand. Roedran virá, disse Balver, com a voz fina e precisa. A rainha de Andor mandou chamá-lo, prometendo-lhe portais feitos por suas comadres. Nossos olhos em sua corte dizem que ele está zangado por precisar da ajuda dela para comparecer, mas insiste que precisa estar presente nesta reunião, nem que seja para não parecer excluído. Excelente, disse Rand. Elaine não sabe nada sobre seus espiões. Meu senhor, disse Balver, parecendo indignado. Você já descobriu quem está espionando para ela entre nossos funcionários? Perguntou Rand. Balver gaguejou. Ninguém. Ela vai ter alguém, Balver, disse Rand com um sorriso. Afinal, ela praticamente me ensinou a fazer isso. Não importa. Depois de amanhã, minhas intenções serão reveladas a todos. Segredos não serão necessários. Nenhum, exceto aqueles que guardo mais perto do meu coração. Isso significa que todos estarão aqui para a reunião, certo? Perguntou Perrin. Todos os governantes importantes. Tyrilia. A Mirlin os convenceu a comparecer, disse Balver. Tenho cópias das conversas deles aqui, caso queiram vê-las, meus lordes. Eu farei isso, disse Rand. Mande-os para minha tenda. Vou dar uma olhada neles hoje à noite. O tremor do chão veio de repente. Funcionários agarraram pilhas de papéis, segurando-as e gritando enquanto móveis caíam no chão ao redor. Lá fora, homens gritavam, quase inaudíveis em meio ao som de árvores quebrando e metal tilintando. A terra gemeu, um estrondo distante. Rand sentiu como se fosse um espasmo muscular doloroso. Um trovão sacudiu o céu, distante,
como uma promessa do que estava por vir. O tremor diminuiu. Os funcionários continuaram segurando suas pilhas de papel, como se tivessem medo de soltá-las e correr o risco de tombá-las. Está mesmo aqui, pensou Randy. Não estou pronto, não estamos prontos, mas está aqui mesmo assim. Ele passará muitos meses temendo aquele dia. Desde que os Trollocs chegaram à noite, desde que Lan e Moiraine o arrastaram dos 2 rios, ele temia o que estava por vir. A última batalha. O fim. Ele se viu sem medo agora que havia chegado. Preocupado, mas não com medo. Estou indo atrás de você, pensou Randy. Avisem as pessoas, Randy disse aos seus funcionários. Publiquem avisos. Terremotos continuarão. Tempestades. De verdade, terríveis. Haverá uma ruptura, e não podemos evitá-la. O tenebroso tentará reduzir este mundo a pó. Os funcionários assentiram, lançando olhares preocupados uns aos outros à luz da lamparina. Perrin parecia pensativo, mas assentiu levemente, como se estivesse falando consigo mesmo. Alguma outra novidade? Perguntou Randy. A rainha de Andor pode estar aprontando algo esta noite, meu senhor, disse Balver. Algo não é uma palavra muito descritiva, Balver, disse Randy. Balver fez uma careta. Sinto muito, meu senhor. Ainda não tenho mais nada para lhe dizer. Acabei de receber este bilhete. A rainha Elaine foi acordada por alguns de seus conselheiros há pouco tempo. Não tenho ninguém próximo o suficiente para saber o porquê. Randy franziu a testa, apoiando a mão na espada de lama em sua cintura. Podem ser apenas planos para amanhã, disse Perrin. Verdade, disse Randy. Me avise se descobrir alguma coisa, Balver. Obrigado. Você se saiu bem aqui. O homem se ergueu ainda mais. Nestes últimos dias, dias tão sombrios, todo homem buscava algo útil para fazer. Balver era o melhor no que fazia e confiava em suas próprias habilidades. Ainda assim, não fazia mal ser lembrado disso por quem o empregava, principalmente se seu empregador fosse ninguém menos que o dragão renascido. Randy saiu da tenda, seguido por Perrin. Você está preocupado com isso, disse Perrin. Seja lá o que for que acordou Elaine. Eles não a acordariam sem um bom motivo, disse Randy suavemente. Considerando o estado dela. Grávida. Grávida de seus filhos. Luz. Ele tinha acabado de saber. Por que ela não lhe contou? A resposta era simples. Elaine conseguia sentir as emoções de Randy assim como ele sentia as dela. Ela teria sido capaz de sentir como ele estivera, recentemente. Antes da Montanha do Dragão. Naquela época. Bem, ela não gostaria de confrontá-lo com uma gravidez quando ele estava naquele estado. Além disso, ele não tinha se mostrado exatamente fácil de encontrar. Mesmo assim, foi um choque. Vou ser pai, pensou ele, não pela primeira vez. Sim, Leos Therin tivera filhos, lembrava-se deles e do seu amor por eles. Não era a mesma coisa. Ele, Randy Altor, seria pai. Supondo que vencesse a última batalha. Eles não teriam acordado Elaine sem um bom motivo, continuou ele, voltando ao assunto. Estou preocupado, não pelo que possa ter acontecido, mas pela potencial distração. Amanhã será um dia importante. Se a sombra tiver qualquer indício da importância de amanhã, fará o que puder para nos impedir de nos encontrarmos, de nos unirmos. Perrin coçou a barba. Tenho pessoas próximas a Elaine. Pessoas que cuidam das coisas para mim. Randy levantou a mão. Vamos falar com eles. Tenho muita coisa para fazer esta noite, mas... Sim, não posso deixar isso passar. Os dois se viraram em direção ao acampamento de Perrin, que estava próximo, acelerando o passo, enquanto os guarda-costas de Randy o seguiam como sombras com véus e lanças. A noite parecia silenciosa demais. Egwene, em sua tenda, trabalhava em uma carta para Randy. Não tinha certeza se a enviaria. Enviá-la não era importante. Escrevê-la era uma questão de organizar seus pensamentos, de decidir o que queria dizer a ele. Gavin abriu caminho para dentro da tenda novamente, com a mão na espada e a capa do guardião farfalhando. Você vai ficar em casa dessa vez? Perguntou Egwene, mergulhando a caneta, ou vai sair logo? Não estou gostando desta noite, Egwene. Ele olhou por cima do ombro. Tem alguma coisa errada. O mundo prende a respiração, Gavin, aguardando os acontecimentos do dia seguinte. Você enviou mensagens para Elaine, como eu pedi. Sim. Ela não vai estar acordada. É tarde demais para ela. Veremos.
Não demorou muito para que um mensageiro chegasse do acampamento de Elaine, trazendo uma pequena carta dobrada. Egwene leu e sorriu. Venha, disse ela a Gavin, levantando-se e juntando algumas coisas. Ela acenou com a mão, e um portal abriu caminho no ar. Estamos viajando para lá? Perguntou Gavin. É só uma curta caminhada. Uma curta caminhada exigiria que a Mirlin invocasse a rainha de Andor, disse Egwene enquanto Gavin passava primeiro pelo portal e verificava o outro lado. Às vezes, não quero tomar uma atitude que faça as pessoas começarem a fazer perguntas. Siuan teria matado por essa habilidade, pensou Egwene ao passar pelo portal. Quantas outras tramas aquela mulher poderia ter tramado se tivesse conseguido visitar os outros com tanta rapidez, silêncio e facilidade? Do outro lado, Elaine estava ao lado de um braseiro aquecido. A rainha usava um vestido verde claro, com a barriga inchada pelos bebês que trazia dentro. Ela correu até Egwene e beijou seu anel. Birgitte estava ao lado das abas da tenda, de braços cruzados, vestindo sua jaqueta vermelha curta e calças largas azul celeste, com a trança dourada caída sobre o ombro. Gavin arqueou uma sobrancelha para a irmã. Estou surpreso que você esteja acordada. Estou esperando um relatório, disse Elaine, gesticulando para que Egwene se juntasse a ela em duas cadeiras acolchoadas ao lado do braseiro. Algo importante? Perguntou Egwene. Elaine bajulou. Jessamine esqueceu de avisar Caemin novamente. Dei ordens expressas para a mulher me enviar mensagens a cada 2 horas, e mesmo assim ela demora. Luz, provavelmente não é nada. Mesmo assim, pedi para Serinia ir até o campo de viagem para verificar as coisas para mim. Espero que não se importe. Você precisa descansar, disse Gavin, cruzando os braços. Muito obrigada pelo conselho, disse Elaine, que vou ignorar, assim como ignorei Birgitte quando ela disse a mesma coisa. Mãe, o que a senhora queria discutir? Egwene entregou a carta em que estava trabalhando. Para Randy, perguntou Elaine. Você tem uma perspectiva diferente da minha sobre ele. Diga-me o que acha desta carta. Talvez eu não a envie para ele. Ainda não decidi. O tom é enérgico, observou Elaine. Ele parece não responder a mais nada. Depois de ler por um momento, Elaine abaixou a carta. Talvez devêssemos simplesmente deixá-lo fazer o que quiser. Quebrar os selos? Perguntou Egwene. Libertar o tenebroso? Por que não? Luz, Elaine. Tem que acontecer, não é? Perguntou Elaine. Quer dizer, o tenebroso vai escapar. Ele já está praticamente livre. Egwene esfregou as têmporas. Há uma diferença entre tocar o mundo e ser livre. Durante a Guerra do Poder, o tenebroso nunca foi verdadeiramente libertado para o mundo. O furo o deixou tocá-lo, mas isso foi selado novamente antes que ele pudesse escapar. Se o tenebroso tivesse entrado no mundo, a própria roda teria sido quebrada. Aqui, eu trouxe isso para mostrar a você. Egwene recuperou um maço de anotações da mochila. As folhas haviam sido recolhidas às pressas pelos bibliotecários do 13º depósito. Não estou dizendo que não devemos romper os lacres, disse Egwene. Estou dizendo que não podemos nos dar ao luxo de arriscar um dos planos malucos de Randy com isso. Elaine sorriu com ternura. Luz, mas estava apaixonada. Posso confiar nela, não posso. Era difícil dizer com Elaine ultimamente. O plano da mulher com as comadres. Infelizmente, não encontramos nada pertinente em sua biblioteca terangreal. A estátua do homem barbudo sorridente quase causará um tumulto na torre. Todas as irmãs queriam ler os milhares de livros que ela continha. Todos os livros parecem ter sido escritos antes da abertura do furo. Elas continuarão procurando, mas estas notas contêm tudo o que conseguimos reunir sobre os selos, a prisão e o tenebroso. Se quebrarmos os selos na hora errada, temo que isso signifique o fim de tudo. Aqui, leia isto. Ela entregou uma página para Elaine. O ciclo de Caraiton? Perguntou Elaine, curiosa. E a luz se apagará, e o amanhecer não virá, e o cativo ainda tropeçará. O cativo é o tenebroso. Acho que sim, disse Egwene. As profecias nunca são claras. Randy pretende entrar na última batalha e romper os selos imediatamente, mas essa é uma ideia terrível. Temos uma guerra prolongada pela frente. Libertar o tenebroso agora fortalecerá as forças da sombra e nos enfraquecerá. Se for preciso, e ainda não sei se precisa ser, devemos esperar até o último momento possível. No mínimo, precisamos discutir. Randy estava certo sobre muitas coisas, mas também estava errado.
Esta não é uma decisão que ele deva tomar sozinho. Elaine folheou as folhas de papel e parou em uma delas. Seu sangue nos dará a luz. Ela esfregou a página com o polegar, como se estivesse perdida em pensamentos. Espere pela luz. Quem escreveu esta nota? Esta é a cópia de Doniela Alievin da tradução termendal do ciclo de Carayton, disse Egvene. Doniela fez suas próprias anotações, e elas têm sido objeto de quase tanta discussão entre os estudiosos quanto as próprias profecias. Ela era uma sonhadora, sabia? A única Amirlin que conhecemos que foi. Antes de mim, pelo menos. Sim, disse Elaine. As irmãs que reuniram isso para mim chegaram à mesma conclusão que eu, disse Egvene. Pode haver um momento para romper os selos, mas esse momento não é no início da última batalha, independentemente do que Rand pense. Devemos esperar o momento certo, e como vigilante dos selos, é meu dever escolher esse momento. Não arriscarei o mundo em um dos estratagemas excessivamente dramáticos de Rand. Ele tem um pouco de menestrel, disse Elaine, novamente com carinho. Seu argumento é bom, Egvene. Fale com ele. Ele vai te ouvir. Ele tem uma mente brilhante e pode ser persuadido. Veremos. Por enquanto, eu. Egvene de repente sentiu uma pontada de alarme vindo de Gavin. Ela olhou para ele e o viu se virando. Ouviu-se o som de cascos lá fora. Seus ouvidos não eram melhores que os de Egvene, mas era seu trabalho ficar atento a coisas assim. Egvene abraçou a fonte verdadeira, fazendo com que Elaine fizesse o mesmo. Birgitte já tinha aberto as abas da tenda, com a mão na espada. Uma mensageira exausta saltou do cavalo lá fora, com os olhos arregalados. Ela correu para dentro da tenda. Birgitte e Gavin imediatamente seguiram, observando-a caso ela se aproximasse demais. Ela não o fez. Caemin está sob ataque, Majestade, disse a mulher, ofegante. O quê? Elaine se levantou de um salto. Como? Jarid Saran finalmente. Trollocs, disse o mensageiro. Começou perto do anoitecer. Impossível, disse Elaine, agarrando a mensageira pelo braço e puxando-a para fora da tenda. Egvene a seguiu apressadamente. Já se passaram mais de 6 horas desde o anoitecer, disse Elaine à mensageira. Por que não ouvimos nada até agora? O que aconteceu com as comadres? Não me disseram, minha rainha, disse o mensageiro. O capitão Gibbon me enviou para buscá-las pressas. Ele acabou de chegar pelo portal. O local de viagem não ficava longe da tenda de Elaine. Uma multidão se reunia, mas homens e mulheres abriram caminho para Mirlin e a rainha. Em instantes, os dois chegaram à frente. Um grupo de homens com roupas ensanguentadas atravessou penosamente o portão aberto, puxando carroças carregadas com as novas armas de Elaine, os dragões. Muitos dos homens pareciam à beira do colapso. Cheiravam a fumaça e tinham a pele enegrecida pela fuligem. Muitos deles caíram inconscientes enquanto soldados de Elaine agarravam as carroças, que obviamente eram feitas para serem puxadas por cavalos, para ajudá-los. Outros portais se abriram nas proximidades, criados por Serinia Sedai e algumas das comadres mais fortes. Egvene não as consideraria comadres de Elaine. Refugiados fluíam como as águas de um rio repentinamente desobstruído. Vá, disse Egvene a Gavin, tecendo seu próprio portal, um para os campos de viagem no acampamento da Torre Branca ali perto. Mande chamar o máximo de Aes Sedai que conseguirmos despertar. Diga a Bryne para preparar seus soldados. Diga a eles para fazerem o que Elaine ordena e enviá-los pelos portais para os arredores de Caemmin. Demonstraremos solidariedade a Andor. Gavin assentiu, abaixando-se e passando pelo portal. Egvene deixou-o desaparecer e juntou-se a Elaine perto do grupo de soldados feridos e confusos. Sumeco, das comadres, assumirá a responsabilidade de garantir que a cura fosse aplicada àqueles em perigo imediato. O ar estava carregado com um cheiro de fumaça. Enquanto Egvene corria até Elaine, avistou algo através de um dos portões. Caemmin em chamas. Luz. Ela ficou atordoada por um momento, depois se apressou. Elaine estava falando com Gibbon, comandante da guarda da rainha. O belo homem mal conseguia se manter de pé, com as roupas e os braços assustadoramente ensanguentados. Amigos das trevas mataram 2 das mulheres que a senhora deixou para enviar mensagens. Majestade, ele dizia com a voz cansada. Outra caiu na luta. Mas nós recuperamos os dragões. Assim que, nós escapamos. Ele parecia magoado com alguma coisa.
Assim que escapamos pelo buraco na muralha da cidade, descobrimos que vários bandos de mercenários estavam contornando a cidade em direção ao portão que Lord Talmanes havia deixado defendido. Por coincidência, eles estavam perto o suficiente para nos ajudar na fuga. Você se saiu bem, disse Elaine. Mas a cidade... Você se saiu bem, repetiu Elaine, com a voz firme. Recuperou os dragões e resgatou todas essas pessoas. Garanto que será recompensado por isso, capitão. Entregue sua recompensa aos homens do bando, majestade. Foi obra deles. E, por favor, se puder fazer algo por Lord Talmanes. Ele gesticulou para o homem caído que vários membros do bando acabavam de carregar através do portal. Elaine ajoelhou-se ao lado dele, e Egwene juntou-se a ela. A princípio, Egwene presumiu que Talmanes estivesse morto, com a pele enegrecida. Então, respirou fundo. Luz, disse Elaine, examinando seu corpo prostrado. Nunca vi nada parecido. Lâminas Takandar, disse Gibbon. Isso está além da compreensão de qualquer uma de nós, disse Egwene a Elaine, levantando-se. Ela parou de falar, ouvindo algo em meio aos gemidos dos soldados e ao render das carroças. Egwene! Elaine perguntou suavemente. Faça o que puder por ele, disse Egwene, levantando-se e saindo correndo. Ela abriu caminho pela multidão confusa, seguindo a voz. Aquilo era... Sim, ali. Ela encontrou um portão aberto na extremidade do campo de viagem, com Aes Sedai em trajes variados correndo para atender os feridos. Gavin fizera bem o seu trabalho. Nynaeve perguntava, em voz alta, quem estava no comando daquela confusão. Egwene se aproximou dela pelo lado e a agarrou pelo ombro, surpreendendo-a. Mãe? Perguntou Nynaeve. Que história é essa de Caemlyn queimando? Ela se interrompeu ao ver os feridos. Enrijeceu-se e tentou ir até eles. Há uma que você precisa ver primeiro, disse Egwene, levando-a até onde Talmanes estava. Nynaeve respirou fundo, ajoelhou-se e empurrou Elaine gentilmente para o lado. Nynaeve vasculhou Talmanes e então congelou, com os olhos arregalados. Ninja? Perguntou Egwene. Você pode... Uma explosão de tramas irrompeu de Nynaeve como a luz repentina de um sol surgindo por trás das nuvens. Nynaeve entrelaçou os 5 poderes em uma coluna de radiância e a lançou em direção ao corpo de Talmanes. Egwene a deixou com seu trabalho. Talvez bastasse, embora ele parecesse muito distante. Se a luz quisesse, o homem viveria. Ela já havia se impressionado com ele no passado. Ele parecia exatamente o tipo de homem de que a banda, e Mate, precisavam. Elaine estava perto dos dragões e interrogava uma mulher com tranças nos cabelos. Devia ser a Ludra, a criadora dos dragões. Egwene caminhou até as armas, apoiando os dedos em um dos longos tubos de bronze. Ela havia recebido relatório sobre elas, é claro. Alguns homens diziam que eram como Aes Sedai, fundidas em metal e alimentadas pela pólvora de fogos de artifício. Mais e mais refugiados entravam pelo portão, muitos deles moradores da cidade. Luz, disse Egwene para si mesma. São muitos. Não podemos abrigar todos os Caemlyn aqui em Merrilor. Elaine encerrou a conversa, deixando a Ludra inspecionar as carroças. Parecia que a mulher não estava disposta a descansar durante a noite e cuidar deles pela manhã. Elaine caminhou em direção aos portões. Os soldados dizem que a área fora da cidade está segura, disse Elaine, passando por Egwene. Vou dar uma olhada. Elaine, disse Birgitte, aproximando-se dela. Estamos indo. Vamos. Egwene deixou a rainha cuidar disso, recuando para supervisionar o trabalho. Romanda assumirá o comando das Aes Sedai e estava organizando os feridos, separando-os em grupos de acordo com a gravidade dos ferimentos. Enquanto Egwene observava a mistura caótica, notou 2 pessoas paradas por perto. Uma mulher e um homem, aparentemente ilianos. O que vocês 2 querem? A mulher ajoelhou-se diante dela. A mulher de pele clara e cabelos escuros tinha feições firmes, apesar da constituição alta e esguia. Sou Leovin, disse ela com um sotaque inconfundível. Eu estava acompanhando Nynaeve Sedai quando o chamado pela cura foi feito. Nós a seguimos até aqui. Você é Seanchan, disse Egwene, assustada. Vim para servi-la, trono de Amirlin. Seanchan. Egwene ainda detinha o poder único. Luz, nem todos os Seanchan que encontrava eram perigosos para ela. Ainda assim, ela não se arriscaria. Quando alguns membros da guarda da torre passaram por um dos portões, Egwene apontou para a dupla Seanchan.
Levem-os para um lugar seguro e fiquem de olho neles. Eu cuido deles mais tarde. Os soldados assentiram. O homem foi com relutância, a mulher com mais facilidade. Ela não conseguia canalizar, então não era uma damane liberta. Mas isso não significava que ela não fosse uma sultã. Egvene retornou a Ninaeve, que ainda estava ajoelhada ao lado de Talmanes. A doença havia regredido da pele do homem, deixando-o pálido. Levem-no para algum lugar para descansar, disse Ninaeve, cansada, a vários membros do bando que assistiam. Fiz o que pude. Ela olhou para Egvene enquanto os homens o carregavam. Luz, sussurrou Ninaeve, isso exigiu muito de mim. Mesmo com meu angreal. Estou impressionada que Moiraine tenha conseguido com Tan, tanto tempo atrás. Parecia haver um tom de orgulho na voz de Ninaeve. Ela queria curar Tan, mas não conseguiu, embora, é claro, Ninaeve não soubesse o que estava fazendo naquele momento. Ela havia evoluído muito, muito desde então. É verdade, mãe? Perguntou Ninaeve, levantando-se. Sobre Caemin, Egvene assentiu. Esta vai ser uma longa noite, disse Ninaeve, olhando para os feridos que ainda entravam pelos portões. E um amanhã mais longo, disse Egvene. Aqui, vamos nos conectar. Eu te empresto minha força. Ninaeve pareceu chocada. Mãe, você é melhor em cura do que eu. Egvene sorriu. Posso ser a Mirlin, Ninaeve, mas ainda sou uma Aes Sedai. Serva de todos. Minha força será útil para você. Ninaeve assentiu e elas se conectaram. As duas se juntaram ao grupo de Aes Sedai que Romanda havia estabelecido para curar os refugiados com os ferimentos mais graves. Faile está organizando minha rede de olhos e ouvidos, disse Perrin a Rand enquanto os dois corriam em direção ao acampamento de Perrin. Ela pode estar lá com eles esta noite. Vou te avisar, não tenho certeza se ela gosta de você. Ela seria uma tola se gostasse de mim, pensou Rand. Ela provavelmente sabe o que vou exigir de você antes que isso acabe. Bem, disse Perrin, acho que ela gosta disso, eu te conheço. Afinal, ela é prima de uma rainha. Acho que ela ainda tem medo de você enlouquecer e me machucar. A loucura já chegou, disse Rand, e eu a tenho sob controle. Quanto a machucar você, ela provavelmente está certa. Acho que não consigo evitar machucar aqueles ao meu redor. Foi uma lição difícil de aprender. Você insinuou que é louco, disse Perrin, com a mão apoiada novamente no martelo enquanto caminhava. Ele o carregava ao lado do corpo, por maior que fosse. Obviamente precisará construir uma bainha especial para ele. Uma obra de arte incrível. Rand insistia em perguntar se era uma das armas de poder que seu Ashamen vinha fabricando. Mas Rand, você não é. Você não me parece nem um pouco louco. Rand sorriu, e um pensamento passou pela sua mente. Eu sou louco, Perrin. Minha loucura são essas memórias, esses impulsos. Leos Therin tentou assumir o controle. Eu era duas pessoas, lutando pelo controle de mim mesmo. E uma delas era completamente insana. Luz, sussurrou Perrin, isso parece horrível. Não foi agradável. Mas, é o seguinte, Perrin. Estou cada vez mais certo de que precisava dessas memórias. Leos Therin era um bom homem. Eu era um bom homem, mas as coisas deram errado. Fiquei arrogante demais, presumi que podia fazer tudo sozinho. Eu precisava me lembrar disso. Sem a loucura, sem essas memórias, eu poderia ter voltado a atacar sozinho. Então você vai trabalhar com os outros? Perguntou Perrin, olhando para onde Egvene e os outros membros da Torre Branca estavam acampados. Isso parece muito com exércitos se reunindo para lutar uns contra os outros. Vou fazer Egvene ver a razão, disse Rand. Tenho razão, Perrin. Precisamos quebrar os selos. Não sei por que ela nega isso. Ela é a Mirlin agora. Perrin coçou o queixo. Ela é a vigilante dos selos, Rand. Cabe a ela garantir que elas sejam cuidadas. É sim. É por isso que vou convencê-la de que minhas intenções para eles estão corretas. Tem certeza que vai quebrá-los, Rand? Perguntou Perrin. Certeza absoluta. Diga-me, Perrin, se uma ferramenta ou arma de metal se estilhaçar, você consegue consertá-la e fazê-la funcionar direito? Bem, você pode, disse Perrin. É melhor não fazer isso. A granulação do aço. Bem, quase sempre é melhor reforjá-lo. Derretê-lo, começando do zero. Acontece a mesma coisa aqui. Os selos estão quebrados, como uma espada. Não podemos simplesmente remendar os pedaços. Não vai funcionar.
Precisamos remover os cacos e criar algo novo para substituí-los. Algo melhor. Rand, disse Perrin, essa é a coisa mais sensata que alguém já disse sobre esse assunto. Você já explicou dessa forma para Egwene. Ela não é ferreira, meu amigo. Rand sorriu. Ela é inteligente, Rand. Mais inteligente do que qualquer um de nós. Ela vai entender se você explicar do jeito certo. Veremos, disse Rand. Amanhã. Perrin parou de andar, o rosto iluminado pelo brilho do orbe de Rand, invocado pelo poder. Seu acampamento, ao lado do de Rand, continha uma força tão grande quanto qualquer outra no campo. Rand ainda achava incrível que Perrin tivesse reunido tantos, incluindo, imagine só, os mantos brancos. Os olhos e ouvidos de Rand indicavam que todos no acampamento de Perrin pareciam leais a ele. Até mesmo os sábios e as Aes Sedai que o acompanhavam estavam mais inclinados a fazer o que Perrin mandava do que a não fazer. Certo como o vento e o céu, Perrin havia se tornado um rei. Um tipo diferente de rei que Rand, um rei de seu povo, que vivia entre eles. Rand não podia seguir o mesmo caminho. Perrin podia ser um homem. Rand precisava ser algo mais, por um tempo ainda. Ele precisava ser um símbolo, uma força em que todos pudessem confiar. Aquilo era terrivelmente cansativo. Não era apenas fadiga física, mas algo mais profundo. Ser o que as pessoas precisavam estava desgastando com a mesma certeza de um rio cortando uma montanha. No final, o rio sempre venceria. Eu te apoio nisso, Rand, disse Perrin. Mas quero que você me prometa que não vai deixar as coisas chegarem às vias de fato. Eu não vou lutar com Elaine. Enfrentar as Aes Sedai seria pior. Não podemos nos dar ao luxo de brigar. Não haverá luta. Prometa. O rosto de Perrin ficou tão duro que seria possível quebrar pedras contra ele. Prometa, Rand. Eu prometo, meu amigo. Levarei todos nós para a última batalha unidos. Então está bom. Perrin entrou no acampamento, acenando para sentinelas. 2 homens de 2 rios, ambos, Hidsoalen e Kertvagoner. Eles saudaram Perrin, depois olharam para Rand e se curvaram um tanto desajeitados. Hid e Kert. Ele os conhecera, Luz, ele os admirava desde criança, mas Rand se acostumara com pessoas que o tratavam como um estranho. Sentiu o manto do dragão renascido endurecer sobre ele. Meu senhor dragão, disse Kert. Nós estamos, quero dizer. Ele engoliu em seco e olhou para o céu e para as nuvens que pareciam estar, apesar da presença de Rand, se aproximando deles. As coisas parecem ruins, não é? As tempestades costumam ser terríveis, Kert, disse Rand. Mas os 2 rios sobrevivem a elas. E isso vai acontecer de novo. Mas, Kert repetiu. Parece ruim. A luz me queima, mas queima. Será como a roda quiser, disse Rand, olhando para o norte. Paz, Kert, Hid, disse Rand suavemente. As profecias já se cumpriram quase todas. Este dia foi visto, e nossos testes são conhecidos. Não os enfrentamos desavisados. Ele não havia prometido que venceriam ou sobreviveriam, mas os 2 homens se endireitaram e assentiram, sorrindo. As pessoas gostavam de saber que havia um plano. Saber que alguém estava no controle talvez fosse o maior conforto que Rand pudesse lhes oferecer. Chega de incomodar o Senhor Dragão com suas perguntas, disse Perrin. Cuide bem deste posto, sem cochilar, Kert, e sem jogar dados. Os 2 homens saudaram novamente quando Perrin e Rand entraram no acampamento. Havia mais alegria ali do que em outros acampamentos no campo. As fogueiras pareciam um pouco mais brilhantes, as risadas um pouco mais altas. Era como se o povo de 2 rios tivesse conseguido, de alguma forma, trazer algo para casa. Você os lidera bem, disse Rand suavemente, movendo-se rapidamente ao lado de Perrin, que acenou com a cabeça para aqueles que estavam lá fora à noite. Eles não deveriam precisar que eu lhes dissesse o que fazer, e ponto final. No entanto, quando o mensageiro chegou correndo ao acampamento, Perrin assumiu imediatamente o comando. Chamou o jovem magro pelo nome e, vendo o rosto corado e as pernas trêmulas do garoto, ele estava com medo de Rand. Perrin o puxou de lado e falou com ele em voz baixa, mas firme. Perrin mandou o garoto procurar Lady File e então se aproximou. Preciso falar com Rand de novo. Você está falando com... Preciso do verdadeiro Rand, não do homem que aprendeu a falar como uma Aes Sedai. Rand suspirou. Sou eu mesmo, Perrin, protestou. Estou mais eu do que nunca. Sim, bem,
eu não gosto de falar com você quando suas emoções estão todas mascaradas. Um grupo de homens de 2 rios passou e fez uma saudação. Ele sentiu uma onda repentina de fria solidão ao ver aqueles homens e saber que nunca mais poderia ser um deles. Ele se permitiu ficar mais relaxado, pelo bem de Perrin. Então, o que foi? Perguntou ele. O que o mensageiro disse? Você tinha razão em se preocupar, disse Perrin. Rand, Caemlyn caiu. Está infestada de Trollocs. Rand sentiu seu rosto endurecer. Você não está surpreso, disse Perrin. Você está preocupado, mas não surpreso. Não, não estou, admitiu Rand. Achei que seria o sul onde eles atacariam. Ouvi falar de avistamentos de Trollocs lá, e tenho quase certeza de que Demandred está envolvido. Ele nunca se sentiu confortável sem um exército. Mas Caemlyn, sim, é um ataque inteligente. Eu disse que eles tentariam nos distrair. Se conseguirem enfraquecer Andor e atraí-la para longe, minha aliança ficará muito mais abalada. Perrin olhou para onde o acampamento de Elaine estava montado, bem ao lado do de Egwene. Mas não seria bom para você se Elaine fugisse? Ela está do outro lado deste confronto. Não há outro lado, Perrin. Há um lado, com um desacordo sobre como esse lado deve proceder. Se Elaine não estiver aqui para participar da reunião, isso minará tudo o que estou tentando realizar. Ela é provavelmente a mais poderosa de todos os governantes. Rand podia senti-la, é claro, através do vínculo. Seu pico de alarme o fez saber que ela havia recebido a informação. Deveria ir até ela? Talvez pudesse enviar-me. Ela havia se levantado e estava se afastando da tenda onde ele a deixará. E ele piscou. A Vienda. Ela estava ali, em Merrilor. Não estivera ali momentos antes, não é? Perrin olhou para ele, que nem se deu ao trabalho de enxugar o choque do rosto. Não podemos deixar Elaine ir embora, disse Rand. Nem mesmo para proteger sua terra natal, perguntou Perrin, incrédulo. Se os Trollocs já tomaram Caemlyn, então é tarde demais para Elaine fazer algo significativo. As forças de Elaine se concentrarão na evacuação. Ela não precisa estar lá para isso, mas precisa estar aqui. Amanhã de manhã. Como ele poderia garantir que ela ficasse? Elaine reagia mal quando lhe mandavam o que fazer. Todas as mulheres reagiam, mas se ele insinuasse. Rand, disse Perrin, e se mandássemos os Ashamen? Todos eles. Poderíamos lutar em Caemlyn. Não, disse Rand, embora a palavra doesse. Perrin, se a cidade realmente for invadida, enviarei homens pelos portais para ter certeza, então ela está perdida. Retomar aquelas muralhas exigiria esforço demais, pelo menos agora. Não podemos deixar esta coalizão se desfazer antes que eu tenha a chance de forjá-la. A unidade nos preservará. Se cada um de nós sair correndo para apagar incêndios em nossas terras natais, então perderemos. É disso que se trata este ataque. Suponho que isso seja possível, disse Perrin, mexendo no martelo. O ataque pode deixar Elaine nervosa, deixá-la mais ansiosa para agir, disse Rand, considerando uma dúzia de linhas de ação diferentes. Talvez isso a torne mais vulnerável a concordar com o meu plano. Isso pode ser uma coisa boa. Perrin franziu a testa. Como aprendi rápido a usar os outros. Ele tinha aprendido a rir novamente. Tinha aprendido a aceitar seu destino e a encará-lo sorrindo. Tinha aprendido a estar em paz com quem tinha sido, com o que tinha feito. Essa compreensão não o impediria de usar as ferramentas que lhe foram dadas. Ele precisava delas, precisava de todas elas. A diferença agora era que ele veria as pessoas que elas eram, não apenas as ferramentas que usaria. Foi o que ele disse a si mesmo. Ainda acho que devemos fazer algo para ajudar Andor, disse Perrin, coçando a barba. Como você acha que eles entraram sorrateiramente? Por portais, disse Rand distraidamente. Perrin resmungou. Bem, você disse que os Trollocs não conseguem atravessar portais. Será que eles aprenderam a consertar isso? Rezem a luz para que não tenham feito isso, disse Rand. Os únicos proles das sombras que conseguiram fazer que atravessavam portais eram Gollum, e Aginor não era tolo o suficiente para fazer mais do que alguns deles. Não, eu apostaria contra o próprio Mate que este era o portal de Caemlyn. Achei que ela tinha guardado aquela coisa. Se fosse o portal, poderíamos fazer alguma coisa, disse Perrin. Não podemos ter Trollocs devastando Andor. Se eles saírem de Caemlyn, estarão atrás de nós, e isso será um desastre. Mas se eles vierem de um único ponto, talvez consigamos interromper a invasão com um ataque naquele ponto. Rand sorriu. O que é tão engraçado?
Pelo menos eu tenho uma desculpa para saber e entender coisas que nenhum jovem dos dois rios deveria. Perrin bufou. Vá pular na água da fonte de vinho. Você acha mesmo que isso é Demandred? É exatamente o tipo de coisa que ele tentaria. Separar os inimigos e esmagá-los um de cada vez. É uma das estratégias mais antigas da guerra. O próprio Demandred a descobrira nos escritos antigos. Eles não sabiam nada sobre guerra quando o furo se abriu pela primeira vez. Eles achavam que entendiam, mas era a compreensão do estudioso olhando para algo antigo, empoeirado. De todos aqueles que recorreram à sombra, a traição de Demandred parecia a mais trágica. O homem poderia ter sido um herói. Deveria ter sido um herói. Eu também sou culpado por isso, pensou Rand. Se eu tivesse oferecido uma mão em vez de um sorriso irônico, se eu tivesse parabenizado em vez de competido, se eu tivesse sido o homem que sou agora. Deixa pra lá. Ele precisava enviar ajuda para Elaine. O caminho certo era enviar ajuda para evacuar a cidade, Ashamen e as leais Aes Sedai para construir portais e libertar o máximo de pessoas possível, e garantir que, por enquanto, os Trollocs permanecessem em Caemlyn. Bem, acho que essas suas memórias servem para alguma coisa, então, disse Perrin. Quer saber a coisa que me dá nós no cérebro, Perrin? Perguntou Rand suavemente. A coisa que me dá arrepios, como o hálito frio da própria sombra. A mácula é o que me deixou louco e me trouxe lembranças da minha vida passada. Elas vieram como Leosterin sussurrando para mim. Mas essa mesma insanidade é o que me dá as pistas de que preciso para vencer. Não entende? Se eu vencer, será a própria mácula que levou à queda do tenebroso. Perrin assobiou suavemente. Redenção, pensou Rand. Quando tentei isso da última vez, minha loucura nos destruiu. Desta vez, ele nos salvará. Vá para sua esposa, Perrin, disse Rand, olhando para o céu. Esta é a última noite de qualquer coisa parecida com paz que você conhecerá antes do fim. Vou investigar e ver como as coisas estão ruins em Andor. Ele olhou para o amigo. Não esquecerei minha promessa. A união deve vir antes de tudo. Perdi da última vez justamente porque deixei a união de lado. Perrin assentiu e pousou a mão no ombro de Rand. Que a luz te ilumine. E você, meu amigo?